Queridos irmãos, Shalom. Eu organizei mais uma reflexão, uma devocional, e a fiz baseada no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 12, que nos diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Olhando para o alto. Nosso olhar, meus irmãos, deve ser efetivamente sempre para o alto, isto é, para o Senhor Jesus, porque, sem nenhuma dúvida, Ele jamais irá nos decepcionar. Nossa confiança, nosso andar, nossa direção, nosso prumo, deve ser sempre estar olhando e seguindo a Jesus. Eu me lembro muito daquele trecho em que Pedro estava seguindo a Jesus por sobre as águas no mar, confiando nele, e de repente ele titubeou. O mar estava bravio e o vento muito forte, e de certo modo ele, quando titubeou, lhe faltou fé. De repente ele começou a sossobrar, estava se afogando, clamou por Jesus, Jesus segurou na sua mão e lhe salvou. Então, meus irmãos, nós devemos, isso é uma lição para nós, que nós, quando estivermos nos orientando na figura de Jesus, olhando para Ele, o seguindo, então não há razão para ter medo, não existe nenhuma razão, né? Porque, embora tudo esteja ao nosso lado desmoronando, há momentos como estes que estamos passando, né, nas nossas vidas. Às vezes a gente tende a titubear, mas não há porquê, meus irmãos, não há razão para a gente temer se nós estamos ao lado de Jesus. É que Ele nunca vai nos abandonar. Nós somos, afinal, instrumentos de Deus para ajudar pessoas a olhar para Jesus. O reino do mal, sob a chefia do Satanás, está organizado para aprisionar as pessoas, levando-os a se desviar. Mas Jesus, na Bíblia, ele nos adverte em vários outros versículos. No Salmo 121, por exemplo, o salmista nos diz: elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De fato, meus irmãos, nosso olhar deve ser sempre para o alto, para cima, onde há um Deus que a tudo controla, que nos ama, né? Que quer nos amparar e nos livra de todos os males, que é forte e poderoso, e cujo amor é incomparável. Ele sempre nos induziu a olhar para cima, isto é, para Ele próprio, que é autor e consumador da nossa fé. No alto está o nosso aprisco, como ovelhas que somos do pastor amado. Não olhe para baixo, meus irmãos, nos momentos de aflição, porque dele é a recomendação.
levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a colheita. Isto é, ele quis nos dizer que nós não olhemos para o que é terreno. Os campos brancos para a colheita é uma expressão figurativa. As pessoas que ainda precisam conhecer o Evangelho, esse é o campo branco para a colheita. E esta deve ser a nossa preocupação maior. Nós que já temos Cristo no coração, temos essa necessidade, esse ideal de pregar o Evangelho, fazendo discípulos. Felizmente, tem havido um certo descaso, mesmo no meio da igreja, né? Muitos deixaram de fixar o olhar para o alto, fixando mais as coisas terrenas e sem valor, pois são passageiras. O Pai Celeste nos recomenda que nós nos conectemos a olhar para cima, porque se olharmos para cima, não iremos ser influenciados pelas coisas daqui de baixo. Todavia, se nós olharmos para baixo, não seremos influenciados pelas coisas lá de cima. Eis aí o perigo. Portanto, ponha isto em sua mente. À medida que desviamos o nosso olhar do alto, ou seja, do céu, perdemos o foco e a influência dos bens celestiais. Os bens celestiais são incorruptíveis, duram para sempre, são, portanto, eternos. Quem se influencia com as coisas da terra, evidentemente, se desvinculam com as do céu. Para onde você tem olhado, meu irmão? O Senhor quebra as cadeias, as opressões daquele que olha para Ele, renovando-o, lhe amparando, lhe dando força e segurança. Quando Ele nos convida a olhar para Ele, Ele quer nos revestir com a sua glória e que nós dediquemos nossa vida a Ele, porque Ele nos fez para a sua glória, para a sua honra, para adorá-lo e servi-lo sempre, e não para sermos negligentes. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças da nossa alma, em reconhecendo nossas fraquezas e prostrado lhe pedimos perdão. A quem você tem olhado, meus irmãos? Nossa referência, quem é? É Jesus. Lá nos Salmos 34:5, Davi exorta: olharam para eles e foram iluminados. Ou seja, receberam a luz do Espírito Santo, a salvação de suas almas. Olhar aqui significa atender ao apelo de Deus. Deus nos chama para estarmos sempre ao seu lado, em reconhecendo que o seu Filho Jesus é o único Salvador da nossa alma e nos advertindo da necessidade de estarmos sempre com o olhar fito para Ele. E se assim fizermos, meus irmãos, evidentemente, nós estaremos amparados. Nada há que nos ocorra. Não vai haver razão para temer, para o medo do dia a dia, principalmente nos dias de hoje, em que o mundo está apavorado. Parece até que nós estamos vivendo o princípio do fim. Parece que os fins já estão chegando, quando, na verdade, nós estamos passando apenas pelo princípio das dores. A Bíblia é muito clara nesse aspecto. Nós ainda temos
e ser chamados. Cristo vai arrebatar a igreja. Isso é uma etapa primordial pela qual nós iremos passar. Glória a Deus. O anticristo ainda não se apossou deste mundo, sobretudo, porque a palavra do Evangelho ainda está sendo pregada. Quando a igreja for arrebatada, aí sim, aí o Satanás vai entrar, porque as pessoas vão estar sem a proteção da palavra de Deus, meus irmãos. Então, pensemos nisso, sobretudo nesses dias em que o mundo se apavora. Tenhamos fé, confiança e certamente seremos vencedores. Amém? Deus nos abençoe.